Aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, para todo aquele que compartilha conosco deste momento, queremos saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos iniciando aqui o nosso momento de adoração a Deus, a nossa devocional para a nossa edificação. E eu quero deixar apenas um versículo para que os irmãos meditem. Conheça e verifique a plenitude de Jesus Cristo. Colossenses 2:9 está escrito assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque foi da vontade do Pai que nele residisse toda a plenitude da divindade. A Jesus Cristo foi dado o nome de Senhor, e a ele se dobrará todo o joelho para a glória de Deus Pai. Senhor Deus bendito, queremos suplicar ao Senhor a direção divina para as nossas vidas, suplicar a tua bênção, Senhor, para que possamos nesse dia ter um dia feliz e abençoado, andando na tua presença, Senhor. Concede-nos, ó Pai, a graça de termos a tua direção, Senhor, nas nossas vidas. Concede-nos, ó Pai, a graça de termos a tua presença, Senhor, nos guiando, nos amparando, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Messias ungido, aquele que veio para ser o nosso Redentor, o ungido de Deus Pai, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É em nome dele que nós oramos, agradecemos e nos colocamos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há.
Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam com todos nesse dia, agora nesse momento de leitura, de reflexão da palavra do Senhor, que nós possamos estar com as nossas mentes cativas e que nós possamos estar ouvindo, aprendendo e praticando a sua palavra. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, as bênçãos do Senhor são infinitas sobre nossas vidas e nós precisamos sempre reconhecer que o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, apesar das nossas lutas, dificuldades, sempre o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no 2º capítulo. Estarei lendo do versículo 9 até o versículo 11. Fala assim a palavra: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe essa palavra. Quando a gente olha para a carta de Filipenses, a gente percebe que é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, mostrando toda a intimidade com uma das igrejas que fundou durante uma das suas viagens missionárias. Há muitas notas pessoais e o tema que impera nessa carta é o tema da alegria. Ela permeia toda a carta. Mas nela há também um hino muito especial chamado hino cristológico, que é o texto que vai aí do versículo 5 até o versículo 11. A gente não leu, mas recomendo que os irmãos estejam lendo. Que descreve uma forma densa e profunda a pessoa de Jesus Cristo, mostrando a sua missão. Ele se auto-esvaziou, ele assume a forma de servo e ele se auto-humilha, ele é obediente, é a missão de Jesus. O início dessa parte é muito enfático. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, no versículo 5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou que devia se apegar à sua divindade. E assim, o texto fala que Jesus se esvazia dessa divindade. Ele se esvazia. Ele torna-se, a Bíblia fala, um servo. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte. Jesus tinha uma missão que implicava em abrir mão de muitas coisas e cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso significasse e significou morrer numa cruz, morrer de uma forma humilhante. Ele o fez com um propósito, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está no versículo 11. Então, tudo isso tinha um propósito. É que através da morte, através da humilhação, através do sacrifício, Deus, o Pai, fosse glorificado. Esta era a missão de Jesus, glorificar o Pai. Abriu mão, ele se esvaziou da sua divindade, de todos os seus benefícios e glorificou a Deus Pai. Quando a gente olha para este mundo, há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, nem como seu Salvador e muito menos como seu Senhor. Ainda não sabem que ele se entregou para que as pessoas, o mundo, tenham uma vida eterna com ele. Essas pessoas também, elas não se dobram, elas não têm consciência que precisam dobrar seus joelhos diante do senhorio de Jesus. São essas pessoas que precisam ouvir as boas novas da salvação. E nós, cristãos, eu e você, fomos chamados para a proclamação dessas boas novas.
E é de nós que se requer que o façamos este trabalho, essa atividade, mesmo diante das nossas limitações, da nossa timidez, e nós devemos buscar essa capacitação para que nós possamos anunciar essas boas novas. E quando a gente olha para nossas vidas, nós que já temos entendimento que Deus exaltou a Cristo, Deus deu essa missão, o Pai, para o seu Filho amado, nós devemos se perguntar de que ou de quais coisas eu estou disposto a abrir mão para cumprir a minha missão. A gente viu que Jesus abriu mão de muita coisa. Ele tinha um propósito. Mas eu e você, do que estamos dispostos a abrir mão para cumprir esta missão? É uma pergunta. E eu pergunto, de que você precisa se esvaziar para fazer parte nessa tarefa que Deus deixou para todos nós? É claro que nós não podemos ou não precisamos morrer numa cruz por alguém, e nem precisamos, por quê? Porque Jesus já fez isto por nós não precisamos mais morrer na cruz. Mas Ele também o fez por muitos outros que ainda não conhecem. E Ele espera que nós, os seus seguidores, que confessemos publicamente o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós também estejamos confessando para mais pessoas e que para mais pessoas conheçam a Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. E ao conhecer o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, dobrem seus joelhos e confessem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele complementa ali no versículo 12, falando do exercício de humildade, ele fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E Ele nos recomenda: fazei tudo sem murmurações ou contendas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando: ponham em ação a salvação de vocês. Trabalhem, lutem, se esforcem, abram mão de muitas coisas que está impedindo ou atrapalhando o anúncio da salvação para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Nós devemos entender que Jesus Cristo é o mesmo e Ele é Senhor de quem o obedece, de quem se rende, de quem o aceita como Senhor e Salvador. Nós devemos trabalhar para que sempre, cada vez mais, as pessoas olhem para nós e possam enxergar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Nós não podemos esfriar a nossa fé, nós não podemos abandonar a nossa fé ou anular ela diante das pessoas, diante das tribulações, diante das dificuldades que vêm à nossa vida todos os dias. Nós devemos sim perseverar, seguir firme nessa caminhada, nesse objetivo máximo, que é anunciar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele fala lá em Romanos 10, 14, através do apóstolo Paulo: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a nossa missão. E esse tem que ser o nosso propósito: anunciar o Senhor Jesus até que Ele venha buscar a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê entendimento da sua palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Só
Bendito seja Deus, bendito é o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, porque nos enviou Jesus Cristo para ser a nossa redenção, o nosso Salvador. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória e toda a nossa adoração. Glórias a Ele sejam dadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desejamos a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.